E trato primeiro de um tema que me é muito caro, que é o ensino técnico. Todo mundo sabe que eu comecei a minha vida também como técnico e de lá para cá estou há cerca de 30 anos já na vida pública. Enfim, senhora presidenta, entre os temas que fazem parte da minha vida como deputado federal e como senador da República, sem sombra de dúvida, é o ensino técnico profissionalizante. É um assunto pelo qual tenho o maior carinho. Recentemente escrevi um artigo sobre esse tema que chamei Uma Revolução Silenciosa. As coisas boas que são feitas no nosso país, salvo raras exceções, não recebem o reconhecimento necessário. No máximo, são dados pequenos espaços, porém, estamos aos poucos, rompendo esse muro por meio, principalmente, das redes sociais e, com certeza absoluta, pela internet. Vejamos o caso do ensino técnico. Até 2003, contava-se praticamente nos dedos o número de escolas profissionalizantes que atuavam com todo o seu potencial e toda a sua capacidade. Os recursos disponibilizados pelos governos eram muito poucos e, na sua grande maioria, mal utilizados. Para um país que se dizia em vias de desenvolvimento, o ensino técnico era um fracasso. A situação muda a partir da entrada na liderança do governo federal do presidente Lula. Uns podem até discordar dessa minha afirmação, mas a realidade e os números mostram que houve sim e continua ocorrendo uma verdadeira revolução silenciosa na parte da educação, me refiro principalmente ao ensino técnico. No período de 90 anos, nós tivemos em torno de 100 escolas técnicas. Nos últimos 11 anos, esse número passa a crescer visivelmente e alcançamos o total de mais de 400 escolas federais de educação profissional, campos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Só na rede federal, o governo investiu mais de 1 bilhão. Foram repassados também 1,5 bilhão a 23 estados do programa Brasil Profissionalizado. Os recursos estão sendo usados na construção de 176 escolas técnicas estaduais e na reforma ou ampliação de mais 543. Outra ação em andamento foi o acordo de gratuidade com as entidades que compõem o Sistema S, Senai, Senac, SESI e SESC. Por isso que nessa casa, ao contrário de alguns, sempre defendi a importância também do Sistema S. Claro que teria que ser melhorado, aperfeiçoado, modificado, mas não naquela visão de que o Sistema S deveria ser, como diz o outro, campo arrasado. Enfim, já foram geradas mais de 350 mil matrículas gratuitas nas escolas do Senac e do Senai. Senai, que eu tive a alegria de ser aluno. Importante destacar que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, tem como meta atender 8 milhões de brasileiros até 2014, mediante cursos técnicos e de qualificação profissional, além de bolsas e financiamento estudantil. No campo legislativo, dedico sim atenção especial a essa área, ao ensino técnico. Apresentei aqui o Pronatec, que era um fundo para fortalecer o ensino técnico, mas que me vi, num segundo momento, contemplado pela força do Pronatec. Apresentei aqui um projeto de bolsa de assistência aos alunos carentes, que me vi contemplado quando, no segundo momento, o governo
atendeu a essa demanda, que não é uma demanda minha, porque apresentei um projeto na área, mas uma demanda da sociedade. A minha experiência teve início nos anos 60, quando fiz o curso no Senai, em Caxias do Sul. Logo depois, atuando no sindicalismo, como presidente dos metalúrgicos de Canoas e da Central Estadual Unificada do Rio Grande do Sul, encaminhei lutas com esse mesmo objetivo: fortalecer o ensino técnico. Na Constituinte de 1988, levei o debate para as comissões temáticas. À época, dizia eu, se queremos colocar o nosso país nos trilhos do desenvolvimento, não vamos poder abrir mão do ensino técnico profissionalizante. E dizia, o nosso sonho é que um dia possamos dizer que em cada cidade desse país nós vamos garantir e vamos ter pelo menos uma escola técnica. Isso é parte do discurso que fiz ainda na época da Constituinte. Temos uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 24 de 2005, para, de uma vez por todas, garantir mais investimentos no ensino técnico. A ideia é que o Fundep receba 2% da arrecadação dos impostos sobre a renda dos impostos sobre produtos industrializados IPI, além de 3% da arrecadação do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor. O Fundep é uma proposta ousada que, para mim, veio ser contemplada com o próprio Pronatec, repito aqui, cuja intenção é aumentar ainda mais o número de matrículas em cursos profissionais de nível médio, expandir significativamente os cursos de menor duração destinados à formação continuada dos trabalhadores. É claro que precisamos fazer muito mais. Eu sempre digo, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Cada um de nós tem um pouquinho da responsabilidade em manter aquilo que eu chamo essa revolução viva e comprometida com a nossa gente e o nosso país, pois, como disse para mim um amigo, o fácil fizemos ontem, o difícil realizamos hoje e o impossível alcançaremos no amanhã. Senhora Presidenta, concluindo a minha fala nos últimos 3 minutos, eu quero dizer que participei ativamente lá no Rio Grande, numa discussão que hoje avança para um abaixo-assinados, buscando mais de 1 milhão de assinaturas, do chamado movimento pela implantação da Universidade Federal do Vale do Rio Grande do Sul, a Univales. Esse movimento teve origem na cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, e cidade que é uma cidade pujante, onde ali circulam trabalhadores de todas as áreas, mas principalmente da área do calçado, do vestuário e da área da metalurgia. Recebi dos líderes dessa região documento expondo os motivos da importância da implantação da Univales, que me foi entregue pelo professor Pedro Roque Gil, representando a Comissão Executiva do Movimento Univales, por Marco Bock, coordenador do Fórum Pensando Novo Hamburgo e o Vale, e pela arquiteta urbanista Rosana Optis, lá do Rio Grande do Sul. A região do Vale dos Sinos tem 1,3 milhões de habitantes, fica localizada próxima às demais regiões dos vales e das serras, totalizando 2,8 milhões de habitantes, sem um atendimento de uma universidade pública. Há diversas e reconhecidas instituições privadas, algumas delas comunitárias, que necessitam operar em condições e relações de mercado, deixando de atender demandas fora desse. Nossas cidades estão no centro dinâmico da economia da sociedade gaúcha e dispõem de condições favoráveis para a instalação de uma grande universidade federal. Esse é um anseio antigo dos empresários, dos trabalhadores, do movimento sindical, das comunidades, das prefeituras, Câmara de Vereadores,
Tenho apoio de instituições de ensino como a Fundação Escola Técnica Liberato, que eu tive a alegria de diversas vezes visitar, de lideranças políticas de todos os partidos, dos movimentos sociais e comunitários e também da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e do próprio governador Tarso Genro. Ela se congrega nesse momento em uma das principais bandeiras de luta pelo significado que ela tem para o desenvolvimento econômico e social dessa região do nosso querido Rio Grande do Sul. Este Centro Universitário Federal poderá ser constituído inicialmente através de consórcio universitário ou assumido por uma das universidades lá existentes, permanecendo vinculado e tornando-se futuramente uma universidade com autonomia. Entendemos que a composição dessa universidade deve levar à criação de 3 centros de ensino, pesquisa e extensão, de relevante interesse público, que são Centro de Ciência e Tecnologia, com atuação em engenharias das áreas de produção naval, de química e petroquímica, de alimentos, de materiais ambiental e energia renováveis, de automação industrial, da produção e na área da mecânica. Centro de Ciência de Saúde, com ênfase na formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde, com cursos de medicina, enfermagem, gestão do Sistema Público de Saúde, tendo os hospitais municipais como centros de aplicação. Centros de formação de profissionais de educação, professores das redes públicas e do ensino tecnológico. O que se deseja é que se tenha um efetivo enraizamento do tecido socioprodutivo das cidades e regiões para cumprir o papel fomentador do desenvolvimento necessário. A ausência de uma universidade pública agrega custos sociais, institucionais e econômicos aos processos produtivos e tem contribuído para que os saltos de desenvolvimento se inviabilizem ou retardem. Sendo assim, senhora presidente, eu termino, convidamos todas as lideranças e organizações do nosso querido Rio Grande. Tenho certeza que estarão todos os senadores, todos os deputados, prefeitos, vereadores, governadores, nesse movimento. Eu fiquei de marcar uma reunião com todas essas lideranças, com o nosso querido e amigo ministro Henrique Paim. Audiência que já solicitou. Senhora presidenta, assim eu terminei o meu pronunciamento. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Considere na íntegra os 2 pronunciamentos. Agradeço o senador Paulo Paim, a quem eu convido para assumir a presidência dessa sessão. Presidente, permita que eu possa responder aqui. Em um segundo, eu tenho agora, às 15 horas, uma audiência no Ministério da Defesa, onde eles vão receber, com a minha presença, diversas organizações ligadas às Forças Armadas. E eu achei muito interessante, respeito ele, que disseram: Paim, 3 horas em ponto aqui. E esse é o compromisso que eu tenho. Tenho 10 minutos para chegar lá. Tá certo. Essa pontualidade eu acho corretíssima. E Vossa Excelência sempre contribuiu muito para essa casa, presidindo sessões. Mas voltarei para cá, 16 horas eu estou aqui. Ok. Obrigado.